Então hoje, vamos começar hoje uma nova live, um novo tema. É a ceia do Senhor. Você vem comigo? Vamos até o final, vai ser rapidinho. Vem comigo. Tratar da ceia do Senhor. Hoje, dia 27 de junho de 2025, sexta-feira. É um novo tema, vai ser várias lives sobre a ceia, uma série, né? E eu preciso que você acompanhe para poder a gente desenvolver o tema, né? Não dá para falar tudo numa live só. Então hoje é o começo, ok? De repente a gente volta no começo e vai aprofundando, com a graça de Deus, né? Vamos começar orando? Pai, neste momento estamos dando início a esse novo tema, a ceia do Senhor, que o Senhor possa nos dar graça, nos dar sabedoria, nos dar entendimento, Pai, da profundidade que é a ceia do Senhor. E possamos, Senhor, tirar grandes proveitos para nossas vidas. Te pedimos, Pai, a luz do Espírito Santo possa iluminar-nos, a mim e a todos que estiverem comigo nessa live. Em nome de Jesus, bem-vindo, Espírito Santo, guia-nos, Senhor, conduz, Pai, para a glória do Teu nome, que possamos entender a Tua palavra, compreendê-la bem, Senhor, e depois tomar posse e praticar. Amém, Jesus. Então, vamos lá. O fundamento está na Páscoa que houve, a Páscoa dos judeus, né? No Antigo Testamento, certo? Glória a Deus. Então, vamos ler alguma passagem no Antigo Testamento, onde vai dar alguns fundamentos da ceia, né? Primeiro vamos em Êxodo 2, versículo 24, que diz: E aconteceu depois de muitos dias, aleluia, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. E clamaram, e o Senhor, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Então, tudo ali está aflição. Então, o Egito, durante 400 anos, os filhos de Israel viveram lá, certo? No Egito. E eles haviam escravizado o povo de Deus. Então, o povo de Deus foi escravizado lá no Egito. Passaram-se longos anos, enquanto os filhos de Israel trabalhavam como escravos para uma nação pagã. Na escravidão, passaram horas intermináveis clamando ao Senhor por libertação, né? Mas, como nós lemos aqui agora, em Êxodo 2, 24 e 25, ouviu Deus o gemido e se lembrou Deus do seu concerto com Abraão, né? Entendeu? E atentou Deus para os filhos de Israel. Então, tudo começa ali, né? Em Êxodo 3, versículo 7, até o 10. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo
que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra. A uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tire o meu povo do Egito. Ok? Então, aqui é o começo, né? Então, nós vimos aqui. Deus ouviu, né, a aflição do povo, o clamor do povo. Entendeu? Ele disse assim, tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus atores, porque conhecia suas dores. Êxodo 3, de 7 a 10. Muito bem. Deus ouviu o clamor do seu povo e enviou Moisés para libertar, né, o povo da escravidão do Egito. Então tem um texto muito riquíssimo que vamos ler agora, falando propriamente da Páscoa do Senhor. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Então, eu quero dizer que Deus ouve as orações do seu povo, entendeu? E sempre ouve e está sempre pronto a libertar, né? Eu quero dizer que Moisés obedeceu a esse chamado para libertar o povo de Deus. Depois que Moisés mostrou muitos sinais e maravilhas no Egito, e aí chegou o tempo de dar o último passo, né? É agora que vem. Êxodo 12, versículo 3 em diante. Mas falai a toda a congregação de Israel, dizendo, agora Deus está se dirigindo ao povo de Israel. Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho. Entendeu? Perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme ao seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro ou cabrito serão sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomando do sangue, pô-lo-á em ambas as ombreiras e nas vegas das portas, nas casas em que comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água,
senão assado no fogo. A sua cabeça como os seus pés e com suas fissuras. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar até o amanhã, queimareis no fogo. Assim, pois, ao comerdes os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão, e a comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Aqui tem muito significado, né? Muitos. Aleluia. Senhor, que Deus manda comer um cordeiro por família. Entendeu? E ele teria que ser sem mácula. Teria que ser macho. Olha o símbolo de Cristo aqui. Sem mácula, sem defeito. E teria que ser todo consumido. Jesus deu todo o seu sangue na cruz. Certo? Aqui está o fundamento da Páscoa, né? Da ceia. Aqui é a Páscoa do Senhor. Aleluia. Então, eu teria que comer apressadamente com ervas amargas, já prontinho para partir, para caminhar. Louvado seja Deus, né? Então, duas coisas deveriam ser feitas. Aplicar o sangue, certo? Do cordeiro e comer a carne do cordeiro. Então, tem muito significado aí, né? O corpo do cordeiro, o qual é tão significativo como beber seu sangue. O anjo da morte ia passar sobre o Egito, matando os primogênitos de cada família, certo? Então, isso aí era um tipo de morte eterna, né? Da alma humana, causada pelo pecado, pelo qual o sangue precioso de Jesus Cristo, que é o nosso Cordeiro, fez expiação. Aleluia. Então, aí vai se tratar do problema do pecado, né? E da necessidade da alma. Então, quando se fala do sangue do Cordeiro, está se referindo ao problema do pecado, né? Símbolo do sangue de Cristo, que é o nosso Cordeiro, que fez expiação por nós. Está escrito, né? Em 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, meu amado, ali está o significado, né? Agora, não é mais o sangue de cordeiro nem de cabrito, é o sangue precioso de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. É a única expiação pelo nosso pecado, libertando-nos. Então está simbolizado, está significado no cálice que bebemos na ceia, no momento da ceia, né? E naquele momento é comunhão do sangue de Cristo. Entendeu? Conforme está escrito em 1 Coríntios 11, 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faze isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Maravilha, né? Jesus tomou o cálice, apresentou e disse essas palavras maravilhosas, né? É o
O sangue de Jesus que nos purifica, né? Ele diz, fazei todas as vezes que eu beberdes em memória de mim o cálice, a nova aliança no seu sangue. Maravilha. Quando o anjo exterminador passou no Egito, viu a marca do sangue nas ombreiras da porta. Então ele passou adiante. Ali não era, ali estava protegido, vamos dizer assim, por Deus. Assim nós também. Aleluia. É o sangue de Jesus que nos protege. Aleluia. Também do anjo da morte, né? Da morte eterna, do pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Essa é a ceia do Senhor, o grande significado. Mas temos que dar continuidade, que vamos falar do pão, entendeu? Que vai significar o corpo do Cordeiro, que tinha que comer, consumir tudo, não podia sobrar nada. O que sobrasse passava pelo fogo. E Jesus passou pelo fogo da aflição, né? Por nós, por amor. Mas isso vai ser na próxima live. Isso vai levar umas 5 lives tratando desse tema. Nós estamos só começando. Vamos valorizar a ceia do Senhor, ok? Todo cristão tem que saber que a ceia é um momento especial da graça de Deus. E o fundamento está lá no Antigo Testamento, na Páscoa, quando Deus ordenou a Moisés que antes de sair do Egito, fizesse a Páscoa do Senhor, 14 dias daquele mês. Amém? Naquele dia, comemorasse a Páscoa, na virada do dia. Aleluia. Para depois eles partirem na caminhada, fortalecido, comeram a carne do Cordeiro. Aleluia. E o sangue os protegeu do anjo da morte. Aí vamos dar continuidade na próxima live, ok? Você recebeu aí? Guarda uma coisa, a importância da ceia do Senhor para todos os cristãos. Pai querido, neste momento, Pai, estamos iniciando esse novo tema, pedimos graça, pedimos a sabedoria do alto, Pai, para que todos entendam o valor, a importância da ceia do Senhor, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, que o fundamento está lá na Páscoa dos judeus. Aleluia. E lá que Jesus, na nova aliança, ele instituiu a ceia, não feito de carne de cordeiro nem de cabrito, mas do seu própria carne, do seu próprio sangue, ao qual na ceia ela se torna de uma maneira que nós não entendemos, misteriosa, mas torna presente. Ali nós, comendo do pão, bebendo do cálice, há uma memória da morte e ressurreição de Cristo. Há uma graça especial na ceia, e não temos que valorizar a ceia do Senhor. É uma instituição divina. Aleluia. Que ele disse até o fim, até a volta dele, teríamos que fazer a ceia do Senhor, né? Em memória da sua morte e ressurreição. Pai, muito obrigado, que o Senhor nos dê graça nessa nova caminhada, desse tema, que abra os caminhos, que abra o nosso entendimento, abra o meu entendimento, Senhor, para entender mais e mais, e a tomar posse de tudo que o Senhor já fez para nós. E todos os cristãos possam valorizar a ceia do Senhor, muito mais do que temos valorizado, que é um momento de graça, um momento especial. Oh, meu Pai, que possamos dar continuidade a esse tema com a Tua ajuda, Tua graça. Venha abençoar o Teu filho, a Tua filha que está comigo nessa live. Sejam abençoados, sejam fortalecidos, revestidos, que eles venham se alimentar também da carne do Cordeiro de Deus e venham beber do seu sangue,
aleluia, derramado na cruz do Calvário, através da ceia do Senhor, eu posso dizer, aqui está o símbolo do sangue de Cristo, e que me purifica de todo pecado. E eu tomo posse, aleluia. E nessa união com Cristo, na ceia, eu serei nova criatura, serei liberto do pecado, através do sangue de Jesus, como está escrito, que me purifica de todo pecado. Eu posso viver essa nova vida em Cristo Jesus. E a ceia é um momento especial, um momento de graça, um momento que Jesus se faz presente na ceia, nos convida a ceiar com Ele. Ele mesmo nos chama a ceiar e Ele mesmo nos serve. Aleluia! Possamos comer esse pão consagrado, esse cálice abençoado, consagrado. E falar, Jesus, muito obrigado dessa união contigo, mais e mais, através do seu sangue, através da sua carne. Glória a Deus. Amém? Vamos dar continuidade, né? Na próxima segunda, em nome de Jesus. Deus te abençoe, bom fim de semana. Abençoado. Obrigado aí por estar comigo, tá? Juliana, José Vanderlei, Fernando, obrigado, Fernando, e todos os demais. Deus abençoe a todos. Amém.